Olá, começamos mais um Papo de Imprensa. Seja bem-vindo ao nosso cantinho, ao nosso programa, a esse horário que é dedicado para você. E hoje recebendo aqui no nosso estúdio, no nosso bate-papo, Maura Barros, mais conhecida como Maurinha. Não vou dar conta de falar Maura Barros. Maurinha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por dedicar um tempinho pra gente, vir aqui contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu trabalho. Gratidão. É um prazer. Que bom. Começa contando quem é você, o que você faz, o que você resolve. O que eu resolvo? Eu primeiro resolvo a mim mesma, né? Sim. A nós mesmas, como mulheres íntegras e numa totalidade de personalidades que somos o tempo todo, porque nós desenvolvemos multitarefas, nós somos funções o tempo todo. E nesse funções a gente se perde e a gente esquece da gente. Então eu trago aqui uma informação sobre nós mesmas, mas na questão de saúde, nos pilares emocionais, comportamentais, porque tudo acaba trazendo para o físico. Então eu sou formada em comunicação social, sou comunicóloga, né, de formação, e hoje eu sou pós-graduanda em terapia em ginecologia natural. Por quê? Porque através da minha dor, de um processo de um desejo de uma nova maternidade e quadros de diagnósticos de origem do sistema reprodutivo, que eu não costumo nem falar reprodutivo, eu falo o sistema da fertilidade feminina, e através de vários diagnósticos eu fui aprendendo a me conhecer e fui entendendo o tanto que a mulher não tem conhecimento sobre ela. E às vezes a gente pode nem ter um diagnóstico clínico, mas a gente pode estar em alguma área da nossa vida profissional, ou no relacionamento, ou em maternidade, o que for. E se tiver alguma coisinha ali que não está funcionando legal, você pode ter certeza que linka em alguma coisa de origem da saúde do corpo humano. Porque como o nosso corpo é muito inteligente e ele define muitas coisas, a gente começa a fazer tipo uma menção. Por exemplo, um menstruar com alguma fase que eu esteja passando na minha vida. Se eu tiver muito crítica na minha vida em relação a algo emocional que esteja muito sensível, que esteja me atrapalhando muito, o meu corpo vai falar. Então, se a mulher estiver atenta ao corpo dela, ela consegue ter sinais lá para fora, como ao contrário. Então, essa reconexão comigo me fez despertar uma reconexão possível em outras mulheres. Porque se aconteceu comigo, eu consigo fazer com que você também chegue, mas não como que você caminhe comigo de bengala, sabe? Mas que você entenda e voe. Você saiba e voe. É a questão da gente ser doutora de nós mesmos. Isso, né? isso. Ter uma autonomia. Sim. Se conhecer. Se conhecer. Né? E uma fala importante que eu acho que tem a ver com a tua história, com a tua trajetória, é justamente essa transição. Porque a gente fala de uma área da comunicação, Sim. né? E aí, de repente, acontece uma dor, uma situação pessoal, uma situação que te trouxe muita dor, que te trouxe muita... repensar tua vida, né? Repensar, e aí você encontra aí um novo caminho. Inicialmente para se reencontrar, e aí você vê uma possibilidade de... Sim. E quando você começou, uma curiosidade, até minha, assim, que talvez seja curiosidade de muita gente, foi muito natural as mulheres virem até você, né, com as mesmas dores, ou foi um caminho que você teve que buscar um pouquinho mais? Como funcionou? Eu acredito que, primeiramente, por eu estar naquele movimento de uma dor, por ter retirado o útero, e é um processo físico. Ontem mesmo eu até falei para minha mãe, a gente estava conversando sobre quando retira-se, a mulher retira uma mama e o corpo tem que compensar, e não somente um órgão vamos dizer, feminino, mas nos outros órgãos, sempre o sistema fisiológico, biológico do ser humano, ele acaba compensando algo, porque é uma energia que está ali, é algo vivo dentro de você. E como o nosso corpo é inteligente, ele vai se moldando, se movimentando para um saciar o outro, né? E o que acontece? Quando eu tirei o útero,
foi algo que me abalou muito emocionalmente. E ninguém tem essa intensidade do que acontece, porque nem eu sei te explicar o que aconteceu dentro de mim quando foi retirado esse órgão. Na maioria das vezes, foi preciso, foi necessário, ok. Entendo que foi preciso, que foi necessário, mas a falta que ele fez de um peso que eu digo biológico mesmo, não é inexplicável. Sim. É inexplicável, porque não falo só de origem emocional, mas eu falo de origem energética mesmo, de desgaste, de me sentir minada, sabe? É como se nem eu tinha dimensão que eu iria ficar desse jeito. E aí, quando eu comecei a ver que, além dos hormônios, além do meu emocional, existia uma perda energética, existia um movimento ali dentro de mim que estava me causando uma baixa, diferente do que eu estava, eu falei, não, tem alguma coisa errada, não está legal, sabe? E aí, isso que eu falei para minha mãe, mãe, as pessoas não têm noção. Elas acham que é um simples fato de pegar e tirar, vai resolver tua vida. Não. Mudou a minha vida. Claro que hoje eu tenho essa percepção porque eu busquei olhar por um outro ponto de vista. Mas eu podia estar lá no meu sofá ainda. Sim. Sofrendo todas as dores e causas, né? E sem entender o que estava acontecendo. E aí foi essa busca de tentar fazer diferente, primeiro comigo, porque eu precisava me entender, Vivi, eu precisava saber o que estava acontecendo e eu queria minha vida de volta. Eu queria a Maura de volta. E nessa busca, nessa procura, eu cheguei à ginecologia natural e foi um processo de cura. Então, no começo, eu acreditava que eu tinha que passar conteúdo, mas na verdade quem estava me passando conteúdo era vocês. Quem estava trazendo a minha cura era vocês. E eu achava que eu estava, no começo, foi um movimento tão involuntário da minha alma, como tudo começou a acontecer. Eu fui me reencontrando tão rápido e fui ficando feliz com aquela aproximação. Então, quando eu chegava numa mulher, eu estava achando que eu estava a serviço dela, só que, na verdade, ela estava ao meu serviço. E essa sua fala é muito... Me veio aqui alguns pensamentos, pensando assim, muitas vezes a gente vai fazer um curso, vai ler um livro, vai aplicar uma mentoria, alguma coisa, e a gente pensa assim, eu estou indo lá para ensinar, né, para ajudar. E aí a gente percebe que o movimento é totalmente contrário, né, que na verdade a gente está indo buscar conhecimento, mas é para melhorar a nós mesmas, né? E aí automaticamente, né, é uma coisa que a gente tem sempre conversado, que automaticamente, a partir do momento que eu começo a melhorar a mim mesma, tudo em volta muda. Muda, porque tudo é energia, tudo se movimenta. E essa conexão com as mulheres, para você, fez muita diferença nesse início, quando você começou a entender que não era você quem mais ensinava, e quando você aprendia mais, essa conexão foi assim, relevante, fez sentido para você nesse momento? Total, porque eu percebi que eu não era única. A dor não era só minha. A dor é de muitas. A gente se conecta o tempo todo com outras mulheres. E a gente começa a ter respeito pela história da outra mulher. Hoje a gente vive num mundo onde o externo, o estético, a vida mundana, tudo ao redor é muito chamativo. Então a gente está o tempo todo fora e não dentro. Sim. E aí, quando eu percebi que o lá fora mostrava muita rivalidade entre as mulheres e que, na verdade, a união, mas é uma união interna, livre de julgamentos e de crenças, que faz a diferença. Aí a gente começa a olhar, não importa o seu estereótipo externo, não importa como é que você se veste, como é que você se comporta, mas há uma dor por trás daquilo. O jeito que você está vestida, você demonstra uma dor. O jeito que você olha, você traz uma dor. E aí, o que é o lugar? De acolher. Maura, a gente estava falando um pouquinho sobre dores, né? Uhum. E aí acho que é importante a gente ressaltar a individualidade de cada mulher. Cada mulher é única, cada mulher tem dores diferentes. Então, essa questão da comparação, onde você trouxe na sua fala anterior, daquela rivalidade que nos foi ensinada, né, culturalmente, de geração
a geração, a mulher não pode ser amiga, a mulher está sempre competindo, isso traz também, e eu não posso compartilhar a minha dor, né? A minha dor, ela está melhor do que eu, então eu vou ficar quietinha aqui, comigo não aconteceu desse jeito, então eu devo ter alguma coisa errada. Então eu queria que você trouxesse o seu olhar sobre essa individualidade da mulher e também, já fazendo um paralelo com a questão dela se colocar à disposição de ser ajudada. Como eu te falei, quando eu comecei a entender que o que acontecia comigo acontecia com outra, só mudava algumas coisas, entende? Talvez a situação onde ela vivia, talvez o ponto de vista conforme ela olhava aquela situação. Só que quando eu chegava em todas e eu percebia num total, quando uma falava, assemelhava ao que a outra falava. Pontinhos de diferencia mínimo, mas a dor ainda é a mesma. Ou foi um abuso, né, na infância, ou é um abuso que vive hoje dentro de casa e não percebe, ou é um aborto que sofreu, ou é uma situação de falta de resolução na infância. Então as dores iam se parecendo, iam se assemelhando uma à outra, sem essa dor é minha. Não tem como você falar, essa dor é minha, compreende? Porque assim, como você vê, você começa a identificar que todas no geral têm uma dorzinha ali, que fica te enrolando o tempo todo, não te deixa chegar a um lugar comum ou um lugar onde eu possa estar bem, plena. Sim. E se você não olhar a causa disso, isso vai ficar patinando na tua vida. Porque o que você não resolve, acontece de novo. Aí você fala, não, mas deixa isso aqui para depois, isso aqui para amanhã. E volta maior. E volta maior. Com certeza volta maior. Então, a união faz a força, realmente faz a força. Então, se eu tenho um ponto de apoio, se eu tenho alguém onde eu converso, só de eu estar conversando com você já cura. Porque eu já tirei de dentro aquilo que estava me matando. Só de eu falar para outra pessoa, livre de julgamento, que ela está entendendo o que está passando, porque na casa dela é semelhante. Ou porque ela já ouviu falar que poderia ser. Né? Então, aí já a distância se quebra, a gente começa a ter uma linguagem melhor, uma linguagem fraterna. Dentro desse trabalho que você faz, a Maura, ela trabalha com rodas, né? A gente vai até falar um pouco mais, explorar um pouco esse assunto, mas eu queria trazer até essa questão do ambiente que é criado dentro, não só das rodas feitas por você, mas por tantas outras pessoas que gostam de ajudar, né, de contribuir. Uma fala que eu li ontem em um livro, que dizia que quando nós não vivemos num ambiente que é saudável para a gente, e a gente não tem como sair desse ambiente, porque às vezes é dentro da nossa família, não tem como você, às vezes é uma avó, é uma mãe, uma tia, e não é porque essas pessoas não nos desejam bem, mas é porque elas têm uma sintonia, Sim. um pensamento diferente do nosso, e aí o autor do livro, ele sugere que você crie esses novos ambientes, né? Então, se o ambiente onde você mora, ele é pesado e você tem condição de ter uma experiência de morar sozinho, por estudo, por trabalho, vá. Se você vive um ambiente pesado dentro do relacionamento, mas você ainda não consegue sair dele, ou você acredita que você ainda consegue melhorar, procure ajuda em grupos, num grupo de faculdade, num grupo de mulheres, dentro do seu próprio trabalho, dentro da tua religião, Sim. naquele ambiente onde você faz sua atividade física, ou uma atividade de meditação. Assim, procure criar ambientes onde pessoas vibrem como você, pensem como você, justamente para você ir fortalecendo esse hábito Sim. de criar uma melhoria para você, que é aquela questão que você trouxe. Eu me conheço, eu sei o que eu preciso, agora tudo bem, tomei consciência. E o que eu faço com essa informação? Que eu acho que é onde chega muita Sim. gente para você. Elas chegam, né, com essa informação, e aí, o que fazer com ela? Geralmente, a gente nunca está preparada, né? Nunca está pronta. Nunca está pronta. A gente chega com... Primeiro, é natural que chegue com a dor. Mas a partir do momento que você começa a ter consciência que você pode fazer o contra-raciocínio daquilo, você já mudou. Você só não percebe, mas você já mudou. Se eu entendo que aquele lugar ali para mim, aquela conversa, aquele momento que eu estou vivendo, se eu colocar olhos de ver e ouvidos de ouvir, eu já estou consciente. É isso que precisa, é você fazer contra-raciocínio a tudo que você vê, que você escuta.
Porque um diagnóstico pode ser ali mesmo sanado. Talvez ali diante eu não preciso nem mais colocar a credibilidade tanta naquilo ali, porque já passou. Então, o falar cura. Por isso é tão importante numa roda, num momento, você confiar em quem você está falando, com quem você está falando. E como são muitas histórias e são muitas mulheres que chegam, não tem como eu sair falando, entende? Ah, fulana, não, porque são partes de mim. E se são partes de mim, há um lugar reservado para que eu possa acolher todas, assim como eu estou acolhendo a mim mesma. Então, falar com você, estar com você, é um pouco de mim, porque eu vejo um pouco de mim em você. E se houver esse movimento entre grupos, que não precisa ser numa roda formal do qual eu faço, mas se for uma vizinha, uma prima, uma amiga, um grupo de mulheres que seja dentro da sala da tua casa, tomando um café, ali já é um movimento de almas. Ali já é um acolhimento de pessoas. E é essa a percepção e sintonia que a gente deve ter de respeito, que eu acredito que é o respeito que está faltando entre uma mulher e outra. O não julgar. O não julgar. É você partir para aquele lugar do que eu vou olhar ela com respeito, independente do que ela está trazendo para mim, ao mínimo os olhos que eu consigo olhar, mas eu vou muito além desse olhar, porque lá dentro existe uma mulher que tem útero, que pode estar sofrendo uma dor, que veio de um sistema familiar onde pode ter tido várias dores. Então, quando há um respeito, há o acolhimento. Não há como julgar, não. Até porque cada um tem um caminho e cada um teve uma história. Suas vivências, né? Cada um passou por uma determinada experiência, cada um viveu uma dor de uma forma, entende? Então não tem como. A gente pode viver a mesma situação e vai reagir de formatos diferentes, né, Maura? Acho que você deve ver, assim, dentro dessas rodas e dentro desses depoimentos, muito isso, né? As pessoas que viveram situações muito parecidas e sofreram o impacto disso de forma diferente. De forma diferente. E o mais incrível disso tudo é levar isso, a mulher traz essa informação, só que ela mesma tem a resposta. Porque eu não posso dar resposta para ninguém. Não que eu não possa, é porque é tão natural a mulher mesmo caminhar, porque ela tem a sabedoria, ela tem a intuição, só não está ativa. Entende? Ela mesma sabe dar as respostas. Quando a gente tem um tipo de... até deixar uma diquinha. Dica, quando a gente tem Anotem. Quando a gente está com alguma dúvida em alguma coisa, e aí a gente pega alguém para conversar, né, para poder... vou conversar com a Vívia para ver o que ela traz para mim, né, de informação, eu quero uma resposta para aquilo. Presta atenção no que você responde. Presta atenção no que isso traz para você enquanto a outra pessoa está trazendo uma devolutiva. Porque, na verdade, a resposta já está dentro de você. Você só quer uma confirmação. Isso seja para qualquer área da tua vida. É verdade. Quando você começa a conversar com alguém, você está contando algo para ela, no contar, você já estão vindo os insights. Sempre aprendendo todos os dias aqui, né? E aí dizem que eu até ganho para fazer isso. Olha que coisa interessante. Eu converso, as pessoas gravam, eu recebo pessoas incríveis, aprendo todos os dias. Olha, é muito lindo, né? Eu sou apaixonada no que eu faço. Maura, eu queria que a gente trazendo tanta informação, tudo sobre essa questão do autoconhecimento, do cuidado, dos grupos. Eu queria também abordar com você um pouco sobre essa questão que muitas vezes as pessoas não se permitem ser ajudadas. Eu acho que você se depara muito com essa situação. A pessoa acha que ela dá conta, ela acha que ela resolve. E ela dá, porque, de fato, a resposta está dentro dela. Mas muitas vezes a gente fica quietinho, a gente não procurar fazer esse movimento, que esse movimento incrível que você faz com o seu trabalho, prejudica muito, né? Estagna muito a pessoa. Queria que você trouxesse para mim, por que muitas vezes as mulheres ainda têm essa resistência? Eu quero, porque eu acredito que essa seja a dor de quem está nos acompanhando agora, né? Por que elas têm essa resistência? Não, eu não aguento mais, né?
ele é assim meio ele é gente boa, mas, ou então, não, ele é assim, mas, ou às vezes pode ser, eu estou falando de uma relação, mas pode ser um trabalho. Situação, né? Um trabalho, não, mas lá tem isso, mas, né? Então, quando tem um mas, né? Apesar disso, né? Então, e aí a pessoa fica criando justificativas para continuar vivendo uma vida que não faz ela feliz, e não faz o outro feliz, e não faz o ambiente que ela está feliz. Auto-sabotando, né? E aí, só que ela ainda tem essa resistência, ela não vai, ela não busca, ela acha que ela dá conta. Como lidar? Quando a mulher chega nesse nível, assim, o que você traz aí para a mulherada? Vai que você cutuca alguém que está nos assistindo agora, né? Não sei. Mas é para cutucar. É cutucar mesmo. É porque o que acontece? Geralmente, é o que você falou. A gente acredita que a gente está dando conta de tudo. Só que os sinais estão ali. É uma menstruação que está vindo muita, ou é uma menstruação que não está aparecendo, que está vindo picada, é uma cólica, Mal-estar, né? a famosa TPM, que ela é totalmente distorcida, que na verdade a TPM ela é uma amiga, ela não é uma inimiga. Então, assim, tem vários fatores. Já aprendi, é tempo para mim. Tempo para mim. Isso aí eu já aprendi, viu? Eu fiz a tarefinha antes de vir. Então, o que acontece? O corpo está ali, é uma dor de cabeça irritante, é uma irritabilidade, é uma raiva. Tem vários fatores que vêm trazendo e mostrando, porque o corpo da gente fala. Como ele está sempre ativo, a gente soma com o nosso corpo. Então, ele está te mostrando ali um sinal, está te dando um sintoma, que seja uma candidíase, uma infecção urinária, né, uma cistite, ou uma endometriose, que virou, né, um auê todo agora por conta da Anitta trazendo esse contexto, desse diagnóstico. Ou, eu não falo infertilidade, mas vamos dizer assim, o desejo da maternidade gritante e não conseguir engravidar. Então, vários fatores vai te mostrando que tem algo errado. Sim. Porque no normal o nosso corpo funciona. Ele foi feito para funcionar. Ele sabe funcionar. E eu vou dar o direito a ele de funcionar. E ele sabe o que ele faz todos os meses. Na mulher, principalmente. Ela menstrua todos os meses. De forma natural e saudável. Só que se tem alguma coisa que está ali implicando, o teu corpo está mostrando. E aí o que eu faço? E eu não falo só de corpo físico, mas eu falo também de comportamento, de emoções gritantes, que pode ser um descabelar numa discussão, entende? Ou numa falta de tolerância. Às vezes, quando um filho pergunta algo para nós, né? Então, tem tudo, ali estão os conflitos, sabe? E o que esses conflitos querem trazer? Resolução. Mas eu não estou presente no meu corpo. Eu não estou presente no meu momento, eu não estou nem aqui e agora. Eu estou pensando lá na frente que eu tenho que fazer unha, eu tenho que terminar uma reunião, ou eu tenho que fazer o almoço, ou lavar roupa. Então eu estou o tempo todo fora e o meu corpo gritando dentro. E aí o que acontece? Eu tenho que estar produtiva, porque a sociedade fala que a mulher é produtiva o tempo todo. E nós não somos, porque nós somos de fases, o nosso corpo, ele tem fases. Ele não tem tempo para ovular? Ele não tem tempo para menstruar? Então eu também mereço ter o meu tempo. Eu preciso ter pausas para eu me equilibrar. Só que eu estou tão mergulhada nessa produtividade descompensada que eu não consigo entender, eu não consigo enxergar que existe uma forma de eu lidar com tudo isso. Mas quando eu começo é de duas uma. Ou eu chego num caso extremo, entende? De não aguento mais, de estar à beira de um colapso, porque o teu corpo vai fazer isso com você. E aí vem crises de pânico, aí vem talvez uma possibilidade de depressão, mas é porque está mostrando ali que eu estou estafada, não aguento mais aquela situação. Só que eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei o que eu faço. E não se permite. Aí está o não se permitir, porque eu acho e acredito que vou dar conta sozinha. E eu vou continuar, e vai ser, eu sou uma mulher forte, não estou dizendo que não seja, mas nós precisamos de apoio. O orgulho. A gente precisa de alguém ali do lado, entende? Uma profissional, e existe ótimos profissionais, para te dar um caminho. Eu preciso sempre, eu estou sempre
chamo uma daqui, procuro um profissional ali, porque de vez em quando a gente se enrola. Para desenrolar, alguém tem que dar um ponto de vista. E outra coisa, né, Maura? Todo mundo é bom em alguma coisa. Sim, todo né? mundo tem talentos. Todo mundo é bom em alguma coisa e ninguém é bom em tudo. Sim, né? Então sim. a gente precisa ter essa troca. De partilhas, eu acho que é né? justamente, Deus é tão inteligente que Ele já faz isso justamente para a gente poder precisar. E aí a gente vem num achar que para eu ser forte eu tenho que dar conta de tudo, mas pedir ajuda é coisa de gente forte. É reconhecer que tem algo em mim que não está legal e eu vou pedir ajuda antes que isso vire um caos, porque isso pode ser que venha num caos emocional. E quando vem um caos físico? Não digo nem vem um diagnóstico clínico, talvez até sério, severo. Então não deixe isso acontecer. Se seu corpo está dando algum sinal, já vai atrás da solução. Busca se conhecer. O que está acontecendo comigo? Qual que é a causa, a possibilidade disso? Geralmente você sabe. Só está tampando, né? Na maioria das vezes você sabe, só que você está se deixando para depois. Sim. Como eu faço os círculos mensais, de vez em quando tem algumas que falam para mim, no próximo você me avisa. No próximo já passou 30 dias. Sim. No próximo eu já me deixei de lado de novo. E os encontros, como são espaçados, né, que é mensal, e são algumas horas no dia que eu estou me dedicando a mim, isso não tem preço. Em 30 dias, né? Em vale 30 lembrar dias. que em 30 em 30 são 3 dias, horas em 30 dias. E é um investimento que eu garanto, e eu não falo disso, porque falar disso para mim é maravilhoso, mas não para eu ganhar, mas para você aí ganhar. Com certeza. Porque quando você se coloca à disposição de você mesma, você vai entender que tudo é ganho, tudo é ganho. Eu perco quando eu deixo de fazer. Eu perco quando eu escovo o dente sem prestar atenção que eu estou escovando meu dente. Eu perco tempo quando eu tomo banho sem prestar atenção que eu estou lavando o meu corpo, o meu templo. Então, é você se reconectar a todo momento em si. Porque se você está dentro, e eu não falo também que você tem que ficar o tamanho neurótica com isso, mas pelo menos 5 minutos do seu dia, se você prestar atenção e anotar como é que você vai estar, já é um oráculo para a tua vida. Maura, você já entrou abordando um pouquinho do assunto do grupo, da importância, né, do que acontece. Então conta para as mulheres um pouquinho dessa, como funciona, como que a mulher pode fazer para chegar até você e de repente, os benefícios que você sente. Você já trouxe que quando a mulher não vai, ela sente que ela perde, que ela poderia ter ganhado. Mas sei lá, alguma coisa a mais que você já sentiu de mudanças na vida dessas mulheres. Como existe várias histórias incríveis. É um lugar assim que várias mulheres, por exemplo, transição de carreira, eu já consegui notar isso nas mulheres. Finalizações de relacionamentos que já não tinha mais. Olha só. Sintonia, né? Claro que é uma responsabilidade imensa, por isso que eu te falo, não sou eu que te dou. Geralmente a gente quer ordens, né? Quer que alguém fale, faça isso, faça aquilo. Só que quando você começa a ter autonomia de você mesmo, você é responsável pelo que você faz. E aí você começa a entender que você tem responsabilidade no teu relacionamento, no teu trabalho, com teu filho. E quando você começa a perceber isso, você também começa a ver o que já não faz mais sentido. Então a decisão, ela acontece naturalmente. Sem muita cobrança, sem muita dor, sem muito sofrimento. Então eu vou lá e tomo uma decisão. E como é legal você tomar uma decisão após você mesmo ter notado que isso já era algo para ter resolvido. Sim. Entende? Não é ninguém te cobrando e não é você se cobrando. É você entendendo que aquilo ali não serve mais, eu não quero mais, eu digo não com tranquilidade, porque você já está segura de si. Mas você só consegue chegar a essa segurança a partir do momento que você se conhece. Porque quando eu me conheço, eu gosto ou eu não gosto. Eu quero, isso para mim é tranquilo, isso não é. Então a minha tomada de decisão com consciência começa a fazer com que eu perceba todo o ambiente em que eu estou inserida. Seja num grupo de amizade, seja no meu trabalho, dentro de casa, eu começo a me entender ali dentro, a me compreender.
E essa compreensão, ela vem dos encontros. Porque quando a gente se coloca disponível numa roda de mulheres, a gente conversa com naturalidade, a gente entende vários processos, várias fichas caem. Eu não digo que eu vou sair de lá com as respostas, mas ao longo daquela semana, ao longo daquele dia, eu vou ter percepções, porque eu vou entender o que está acontecendo comigo. E tem mulheres que chegam no grupo e a primeira vez nem conversam, mas elas não precisam conversar, porque a história dela está estampada numa outra que está na roda. E ali ela já se compreende, ali ela já sai feliz com aquilo que está acontecendo, porque ela fala, eu não sou a única. Nossa, minha história não é uma história horrível, uma história pode ser compartilhada. E os problemas nem são tão grandes Nem assim. são tão grandes, a dor daquela mulher é tão grande que eu fiquei até com vergonha da minha, entende? E às vezes uma mulher chega e não quer dizer, e quer conversar muito, ela chora. Ela diz o que está dentro dela, ela libera o que está dentro dela. E todas ali elas vão ter serventia, porque elas vão estar acolhendo a dor daquela outra. Então é um momento muito mágico, mas você precisa se permitir. Você não precisa ir lá para conversar, você não precisa ir lá para dizer nada. Você pode ir lá só para ao menos aprender algo. Porque sempre eu trago algum conteúdo legal, algum conteúdo relacionado ao feminino, ao nosso sagrado, né, estar no corpo feminino e passar por todas essas fases e entender que nós não somos loucas, que está tudo bem, que tem dia que a gente está um pouquinho mais estressada, mas somos cíclicas. Como é que os hormônios lá dentro da gente estão lá, ó, borbulhando? Um dia sobe estrogênio para poder ovular, outro dia sobe a progesterona para o corpo segurar um neném que não tem neném, aí o corpo tem que entender que não tem neném. Então, nós somos uma fábrica o tempo todo. E é claro que nossas emoções vão ser também um sobe e desce. É uma montanha russa todos os meses. Então não tem como eu estar 100% linear. Se meu corpo está em constante ações da natureza, né? Que é uma ciclicidade. Você, só interrompendo você trouxe lá no início da sua fala, que eu acho importante. Você falou que mulheres entram lá, ouvem, aprendem, compartilham, né, no momento que acham que é interessante. Sim. Aí você trouxe aí transição de carreira, né? Sim. Você trouxe aí final de relacionamentos que não estavam, né, tão saudáveis assim, e o falar não, que eu acho muito importante, claro, né? Que eu acho que eu acredito que quando a mulher ela aprende, a mulher e o homem, tá? Aprendo também, viu, homens que estão nos escutando. Quando a gente tem clareza do que a gente quer, a gente fala não, porque já não dói falar não. Porque você não está falando não, você está falando sim para você. Sim. E eu acredito que dentro dessas rodas, você deve viver muito com essa questão com as mulheres. E eu acredito que na hora que elas aprendem, olha, eu fiz isso por mim e eu deixei as coisas dos outros para depois, para um outro momento. Um não, Vivian, que eu posso ser clara em dizer, não, eu não vou nesse lugar hoje porque eu vou olhar para mim. Sem culpa. Sim. Sem culpa, entende? Então, esse não, ele é necessário, porque a gente vive de escolhas. E o que eu quero escolher para mim? Ou eu fico no lugar que eu estou, e ali pode virar um caos, uma bagunça, ou um diagnóstico clínico, físico, ou algo que vai me deixar emocionalmente abalada, ou eu vou ficar naquela profissão eterna, não sei. No momento que você está, se você está vivendo algo que não está legal para você, e você sabe que não está, se você não faz uma escolha de ir atrás do que pode ser diferente, não existe nada que não seja uma escolha e o não. Não, eu não quero. E é fácil você dizer eu não quero, porque a gente tem a falsa ideia que a mulher tem que ser boazinha todo tempo. E não é isso. Eu posso ser legal comigo e com o outro. A partir do momento que eu estou dizendo não, eu estou me respeitando e estou respeitando o outro. Sabe? E é importante também dizer que aquela mulher que não sente a vontade de estar em grupo, que talvez um dia esteja preparada para isso, mas às vezes a mulher também tem algo muito, muito individual, muito particular, sim, que eu atendo também individual. E eu me coloco disponível para estar ali, tipo, com aquela mulher naquele momento. E até nisso que a gente estava falando agorinha, que a gente programa as coisas e não sai na ordem, às vezes também a gente procura alguma ajuda acreditando que seja a causa do nosso problema. E muitas das vezes não. Então, eu chego, vamos dizer assim, uma mulher chega já para mim acreditando que ela está com um problema hormonal. Que pode ser que esteja.
mas às vezes está lá na psique dela, às vezes está lá num conflito emocional dela. Sim. E aquilo ali está complicando o teu hormonal. Entende? Sim. Às vezes você acredita que aquela crise de candidíase que te acompanha de repetição, que você já fez N coisas e não passou, você acredita que aquilo ali está no teu corpo físico. Talvez esteja sim na tua alimentação, mas e no teu emocional? E no não que eu não digo? Sim. Entende? Então tem muita coisa por detrás das nossas emoções, dos nossos comportamentos e também do nosso biológico. E se a gente estiver presente, se colocar presente, muita coisa muda. E muda natural, sem muito pesar, sabe? Eu não preciso me explorar muito, porque se até eu me explorar muito, eu estou me cobrando demais. Então eu posso dar um espaço de 30 dias, eu posso marcar de 15 em 15 dias, fazer um encontro com alguém, mas se eu me colocar presente no momento que eu estou passando, notando que tem algo diferente, que está me fazendo mal, procura ajuda, busca ajuda. Não fica sozinha se remoendo. Isso acontece muito com as mulheres, com as mães solo, com aquelas mulheres também que às vezes estão num relacionamento, mas cuidam das crianças o dia inteiro, não tem um tempinho para elas. A mulher no puerpério, que acabou de ganhar neném, que todo mundo vai ver o neném e não vai olhar aquela mamãe que está precisando ser vista, que está precisando de tomar um banho, de que seja de meia hora, entende? Então, assim, são coisas mínimas que a gente pode fazer uma com as outras. Que seja um almoço para você, que seja um café. Sim. Isso já é uma roda, isso já é um encontro de mulheres. Aqui nós já encontramos. Ai, lindo. Sem roteiro. É assim, gente, funciona assim, a gente pensa, eu pensei em perguntar algumas coisas, ela pensou em responder outras e saiu outra coisa aqui para vocês, porque sai o que tem que sair para vocês. Aí a gente formula, né, vai acontecendo aqui e funciona. Na hora, gratidão. Obrigada. Tá? Chegamos ao final do nosso desse encontro. As portas estão abertas para você voltar muitas vezes aqui. Muito obrigada por compartilhar o conteúdo conosco aqui do Papo de Imprensa do agroplus.tv. Volte mais vezes e pode dar um tchauzinho aí do seu jeito Maura de ser. A gente deixa aqui um pouquinho sempre, porque a se falar, principalmente sobre o reconectar o feminino, tem muito a falar. Mas vocês podem me acompanhar lá no Instagram, @eu.flo.uri. Acho que pode deixar, né? Sim, né? Abaixo. Me acompanhem, porque eu estou sempre colocando conteúdo. Ali vocês também podem me chamar para a gente dar uma conversa, entender um pouquinho do meu trabalho. Eu estou à disposição, eu estou a serviço de vocês. Eu estou aqui para a gente se conhecer, porque conhecendo você, eu também estou me conhecendo. Ai, gente, que lindo, que lindo. E ficamos por aqui com mais um Papo de Imprensa, papo emocionante, papo lindo. Muito obrigada mesmo, Maura, de coração. E eu espero que vocês tenham gostado. Caso você queira assistir esse programa na íntegra ou os outros programas, né, que foram gravados anteriormente, dos outros colegas, é só acessar a nossa plataforma de streaming, agroplus.tv. E para mais notícias, o site www.papodeimprensa.com.br. Então, eu espero vocês na próxima. Até mais!